um negócio legal de se falar, igual o Rafa falou, sobre saber onde procurar alguma coisa. Então, se você quer aprender mais, você quer saber, você tem dúvidas, cara, claro, pergunte para alguém que às vezes tem mais vivência, mas tome cuidado em se a pessoa falar, ó, você tem que fazer assim ou tá errado. Pode disso. Saber onde procurar. Eu acredito muito, assim, que tem como procurar na internet e achar, tem como. Porém, na internet tem muita merda. Mas muita, com força, certo? Mas, então faz o seguinte, que eu sempre falo para o pessoal aqui do Kind. O pessoal tá começando, o pessoal que chega, tá começando, eu quero estudar mais. Cara, primeiro pega artigos acadêmicos, pega as Edas, tanto a poética quanto em prosa, leia o Ravamal, leia coisas do artigos do Neve, que são realmente sérios. Estude isso. Por quê? Antes você sair procurando na internet afora. Porque se você não tem base nenhuma, e você sai procurando na internet, a chance de você aprender uma merda é muito grande. Muito grande. 90%. Entendeu? Então, estude as Edas, estude o Ravamal, estude os artigos científicos do Neve, por exemplo. Após isso, você vai carregar, você já vai ter uma bagagem. Você já vai criar uma bagagem. A partir do momento que você tem essa bagagem do que é real, aí você começa a garimpar na internet. Aí você sai garimpando sites gringos, sites brasileiros, enfim. Lembre-se uma coisa, não é porque é um site gringo que o cara sabe tudo sobre a crença. Ah, mas os caras são da Suécia. Isso garante que os caras estão falando fielmente a certeza? Se for assim, então eu posso pegar, montar um site, falar sobre Tupi, sobre a crença Tupi. Eu vou estar falando certo? Não vou, eu posso estar falando um monte de merda. Porque eu nunca segui isso. Então, não é porque eu sou brasileiro que eu sei tudo sobre os índios. Ok? Mesma coisa dos caras. Não é porque os caras são da Noruega, da Suécia, que os caras sabem tudo sobre a nossa crença. Então, cria essa bagagem primeiro. Montou essa bagagem, você consegue garimpar. Por quê? Porque você consegue distinguir o que é merda e o que é interessante. Por quê? Você já tem uma bagagem, você já sabe um pouquinho. Você vê um negócio muito nada a ver, você fala assim, nossa, cara, tem nada a ver esse site, nem vou ler mais. Você tem essa noção. Agora, se você não tem noção nenhuma e você vê no site, você vai ver como verdade. Aí você aprende errado. Aí depois, meu amigo, para você tirar essa merda da tua cabeça e colocar a coisa certa, dá muito mais trabalho. Muito mais trabalho. Então, tomem cuidado. Crie uma bagagem primeiro com artigos científicos, crie uma bagagem com Edas, crie uma bagagem pequena com vivência, com gnose. Aí sim você sai garimpando na internet afora. O que mais tem por aí é gente começando agora na fé e saindo, que eu vejo direto no Facebook, saindo, gente, alguém tem algum material sobre magia islandesa? Direto você vê isso. As pessoas, elas não vêm na fé por causa dos deuses, elas não vêm por causa das energias, ela vem porque ela quer ser bruxinho, quer ser mago, quer ser runa, quer começar, nem sabe, nunca leu as Edas, mas quer saber sobre runa, quer aprender sobre runa. O cara ele joga tarô cigano, ele joga runa, aí ele joga búzios, ele joga tudo. Mas que seguir mesmo, ele não segue porra nenhuma, não sabe merda nenhuma. Toma cuidado, gente. Toma muito cuidado com isso. É a receita do bolo que o pessoal quer procurar na internet, né? Que é uma coisa mais imediatista ali na hora. Ah, eu quero fazer um ritual para tal. Vai lá, como fazer o ritual para Freia? Gente, não é assim. Você tem que entender os princípios básicos da religiosidade primeiro. Tem que saber o que é um Ramígia, tem que saber o que é um Hamir, tem que saber as partes da alma, tem que saber os 9 mundos, os seres, o que significa cada um dos seres, para aí sim você entender o contexto de onde a magia, né, vamos botar assim, essa palavra mesmo, onde a magia acontece. Porque se for pela receita do bolo, você pode estar indo num caminho muito errado. Né? Toma cuidado com isso. Saiba primeiro os conceitos antes de praticar. A prática é muito importante,
mas você tem que saber o conceito, você tem que saber onde você está pisando, o que você está fazendo para poder fazer o certo, né? Para poder fazer com alguma base aí de entendimento da visão de mundo da religiosidade germano-escandinava, né? Ah, não, mas eu faço dessa maneira aqui, mas, pô, nunca nem ouvi falar das 9 partes da alma e tal. Cara, tá errado, vamos fazer o inverso. Vamos conhecer primeiro, aí você vai entender como é que funciona essas energias, como você, né, é energia, como é que é a sua energia em relação ao mundo e aos deuses, que aí sim você vai poder entender como você vai fazer a parte prática. Então tomem cuidado aí com as receitas de bolo que tem na internet, que muitas vezes pode até estar certo, mas se não tiver base, você vai estar simplesmente copiando e colando um ritual, mas sem sentir aquela coisa que precisa, né? Que precisa sentir essa energia e saber que está fazendo aquilo porque você entende dessas energias. E não para fazer porque você precisa. Ah, eu preciso fazer dessa maneira. Assim não vai rolar. Tem uma base boa e aí os grupos, né? Todos esses grupos estão aí para isso, de toda a Aliança Nórdica Brasil, o Kindred, o Yggdrasil BR, a Guilda Scal, o Andarilhos, a Aliança de Ouro de Balder, a Hugimune, todos nós estamos lá para poder apontar o caminho. Ninguém vai falar o que é para fazer, a gente não vai dar o passo a passo assim, nu e cru. Mas a gente vai mostrar, ó, lê esse texto aqui que é bacana, lê esse livro aqui. Tem muita gente que entra, eu quero ler sobre, não sei nada. Aí, enfim, eu já fiz eu fiz um texto no blog lá do Yggdrasil, que é dicas de como começar a estudar a cultura nórdica. Então, lá de cara já tem um drive com, sei lá, 10 GB aí de leitura básica e dicas de livro, dica de artigo, porque para você ter uma boa base, você fazer o direitinho e você sentir que está no caminho certo, né? Então não acredite nas receitas de bolos. Essa dica aí é muito importante aí para quem está começando, quem quer conhecer. E não se assustem, não é um bicho de 7 cabeças, como muitas pessoas também falam. Ah, mas porque tem que fazer curso, tem que entrar na iniciação de magia e de não sei o que, eu tenho que falar com o sacerdote do não sei. Não, tem nada disso. Não é um bicho de 7 cabeças. É muita coisa para ler, é muita coisa para estudar? Né? Assim como qualquer religiosidade, se você quer, enfim, quer fazer parte disso. Mas não é um bicho de 7 cabeças. É tranquilo e as pessoas estão aí para ajudar, para trocar essas experiências e trocar, enfim, as gnoses pessoais. Às vezes você abre mão de uma gnose porque você achou que é daquela maneira que você leu, daquela maneira que alguém falou, tem mais a ver com a sua própria bagagem, e aí você modifica isso. Também não é problema nenhum com isso, né? Modificar essas pequenas características, esses pequenos afazeres da religiosidade, porque você percebeu que era uma visão que tinha mais a ver com a sua própria bagagem. Então, também não é problema nenhum mudar essa cabeça, né? Ampliar e evoluir aí, na relação com o divino, na relação com a religiosidade. Então também é bem legal também fazer esse movimento aí também. Muita coisa já mudei aí, de pensamento, da prática mesmo, porque é uma grande troca, né? A gente até brinca, o irmão, pô, fala aí, irmão, como se fosse até evangélico, cristão, sei lá o quê. Mas não, é porque esse é o sentimento que tem que acontecer nesses grupos, de acolhimento, de ter a paciência para passar esse conhecimento, de indicar os lugares
né, bacanas, legais, que tenham informações confiáveis. Então, esse é o sentimento mesmo, assim, sem levar em consideração toda a religiosidade, mas a parte do irmão mesmo, pegar alguém na mão, pô, cara, lê isso aqui que é bacana, vê isso aqui, olha do jeito que eu faço, é assim, assado, e aí todo mundo vai sair ganhando nisso, né, Regi? Exatamente.